Enhancer Film. Hoje a gente vai falar desse que é com certeza o meu plugin favorito para trabalhar com emulações de print films. Além de uma lista super completa com várias opções de filme Kodak, Fuji, Agfa, CineStill, Polaroid, esse plugin ainda te oferece várias ferramentas que, cara, sinceramente, é como se você estivesse dentro de um laboratório de revelação. O legal do Enhancer é que toda a matemática que existe por trás dele oferece pra gente a possibilidade de ter resultados muito fiéis ao que a gente teria nos processos analógicos. Então não é só as ferramentas que ele oferece, mas é a resposta dessas ferramentas. O jeito que a imagem reage é muito incrível. Nesse tutorial eu vou mostrar as principais ferramentas que eu gosto de usar e os recursos que eu considero mais poderosos. Infelizmente não vai dar para eu mostrar tudo que existe no programa, porque senão o tutorial ia ficar gigante. Mas se você quiser assistir uma aula mais detalhada e mergulhar nesse universo de coisas mais avançadas que o DaVinci tem para oferecer, eu tenho uma novidade para você. O primeiro curso do canal finalmente ficou pronto. Então dá uma olhada aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro curso de Color Grading do canal DaVinci Resolve Tutoriais. O Color Grading Lab é um curso em que eu vou te mostrar todas as principais ferramentas, técnicas, princípios e ideias que eu levei anos de muita leitura, pesquisa, cursos para conseguir encontrar e que agora eu organizei baseado naquilo que eu acho importante e uso no meu dia a dia para te oferecer de forma clara e estruturada. Você vai aprender todo o meu método de trabalho e tudo que eu faço para chegar nesses resultados que você está vendo. Resultados que hoje me permitem atender grandes marcas nacionais e produções do mundo inteiro. Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Dubai e tudo isso sendo muito bem reconhecido pelo meu trabalho. Você vai percorrer comigo todas as etapas que um colorista profissional precisa dominar no seu dia a dia. Desde como receber o material, balancear cenas, trabalhar com câmeras diferentes, ter sempre tons de pele perfeitos, como criar os visuais mais famosos que a gente está acostumado a ver no cinema, como mover timelines complexas, cheias de corte entre o DaVinci e outros programas como Premiere, After Effects e muito mais. E além disso, mais de 100 GB de cenas das principais câmeras do mercado para você poder praticar à vontade. E aí, te vejo ou não te vejo do outro lado? A decisão é sua. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o like aqui agora para me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você no YouTube. E se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá. E bora pro vídeo de hoje. Então bora começar a explorar aqui o Enhancer, né, cara? Eu vou começar então construindo a nossa árvore de nodes e para esse tutorial eu vou criar uma árvore de nodes muito simples, velho. Eu vou começar aqui com o Noise Reduction, Delay, né? Na sequência eu vou fazer o meu IDT, depois disso vou deixar um nodes aqui de primária só pra gente ter, depois disso eu já vou aplicar o nosso Enhancer e aí, cara, acabou. Aqui já vai ser o meu ODT. IDT e ODT aqui são as questões do gerenciamento, né? Se você não entende nada de gerenciamento de cores, eu já sugiro que você pare agora, vai aqui no link que eu vou deixar aqui em cima para você ver meu tutorial sobre gerenciamento, você entender que isso aqui é importantíssimo, não tem como dar um passo pra frente como colorista sem entender isso. E se você quiser, né, mergulhar mais aí no universo do Color, quiser entender mais ainda a respeito de gerenciamento de cores e as formas criativas que a gente tem de trabalhar com ele, sugiro que você dê uma olhada no meu curso, vou deixar o link aí na descrição também. Lá vocês vão ter acesso a muito mais informação a respeito desse tema. Então beleza, gente, essa cena aqui, ó, é uma cena que foi feita com uma Blackmagic, ela tá em RAW, e eu vou começar configurando o RAW dela aqui antes da gente trabalhar, né? Na verdade eu já tinha configurado antes, só quero mostrar aqui pra vocês como que eu deixei. Então eu coloquei aqui pra clipe, se tivesse em projeto eu não conseguiria, né? Porque estaria sendo decodificado a nível de projeto. Então aqui em clipe, ó, geração 5, Blackmagic Design, Blackmagic Design Film, Color Space e Gamma. E aí eu gosto de habilitar essas duas opções aqui, que é Highlight Recovery, que significa que ele vai recuperar, né, as altas luzes, se tiver alguma informação clipando, e Gamut Compression, que é um lance de compressão de saturação que eu acho bacana também. Beleza, essa é a maneira como eu vou configurar, e é importante que você saiba disso, porque isso vai influenciar aqui na hora da gente fazer o gerenciamento, né? Então vamos começar a fazer o gerenciamento aqui, vou trazer um Color Space Transform,
Na verdade, nem preciso digitar, ele já está aqui, né? O Color Space Transform. E aí eu vou dar entrada no meu gerenciamento. Então, a gente sabe que é uma Blackmagic, ela está aqui em Blackmagic Design Film. E aí, quando você tem lá a geração 5, né? Aqui no Color Space você vai usar essa opção aqui, ó, Wide Gamut geração 4 e 5. É a atualização mais recente que tem aqui nas transformações do DaVinci. E no Input Gamma, a gente vai procurar aqui, ó, Blackmagic Design Film geração 5. Fechou? E aí agora, eu geralmente gosto de trabalhar em Aces, mas eu tenho percebido assim que muita gente que me segue só tá trabalhando em Aces, só mexe em Aces, acha que é uma regra. Então eu vou ensinar aqui um outro fluxo hoje, que é através do DaVinci Wide Gamut, que eu uso bastante também, galera. Vou encorajar vocês a experimentarem com os diferentes tipos de gerenciamento, né? Então vou usar aqui o DaVinci Wide Gamut, e aqui DaVinci Intermediate, e aqui no nosso IDT, né, na nossa entrada do Color Space Transform, tá tudo certo. E agora eu vou trazer um outro aqui no final, e vou fazer a saída do nosso gerenciamento. Então vou entregar aqui, ou melhor, vou tirar de DaVinci Wide Gamut, e vou tirar de DaVinci Intermediate, e vou entregar para o meu Color Space de saída padrão, que é Hexa 09, Gamma 2.4. Vocês já estão cansados de saber disso, né? E aí, olha lá o resultado que a gente já tem de imediato, né? Então, olha só, essa é a maneira correta da gente revelar o log desse arquivo. Olha só que beleza, que ele já aparece aqui pra gente, né? E aí uma outra coisa que eu gosto de deixar ativado aqui nas opções de Tone Mapping, Gamut Mapping, eu vou deixar habilitado aqui hoje Saturation Compression. Não vou mexer nas opções de Tone Mapping, vou deixar assim, mas vou deixar habilitada essa minha opção aqui de compressão de saturação. Beleza? E aí, cara, eu não vou mexer nada com as minhas primárias, eu vou direto começar a trabalhar com o meu Dehancer. Vou tentar construir todo esse visual hoje, trabalhando só com essa ferramenta, pra gente poder explorar bem aí cada item que ela tem, né? E eu mostrar quais são os principais recursos dela que eu uso no meu dia a dia. Então eu já vou vir aqui buscar o meu Dehancer, e aí vocês podem ver que eu já tenho várias versões dele instaladas aqui, né? Eu nunca desinstalo a anterior, porque às vezes eu vou abrir um projeto mais antigo, deu tá lá a versão anterior, ela já vai estar aqui pra mim. E aí eu vou aplicar aqui a última, né? Aqui no meu node de Dehancer. E aí de cara, velho, olha só, opa, deixa eu voltar com ele aqui, né? De cara é o resultado que ele já entrega pra gente, bem agressivo, né? Parece que tem alguma coisa errada. E aí uma coisa que eu vou fazer pra ficar mais legal da gente trabalhar, eu vou usar um atalho aqui, cara, que é Shift F, que daí, ó, olha como é que vai ficar isso aqui em tela cheia pra gente e as configurações do Dehancer aqui. E aí eu vou até colocar isso daqui pra uma janela só, deixar pra parede, acho que vai ser legal usar o parede, e eu vou deixar pequenininho aqui e aqui e aqui. Não, vou deixar aqui perto das configurações. Não, aqui vai atrapalhar menos, né? Vou deixar desse lado aqui, para a gente ter as opções aqui da ferramenta de um lado, a gente ter essa tela cheia e poder estar com o olho nos scopes aqui. E aí vamos lá, cara. Primeira coisa que vocês precisam entender. O Dehancer, ele tem uma sequência lógica aqui de coisas, né? E a primeira delas que você precisa configurar da maneira correta é o input. O que é esse input que ele está esperando aqui? Ele quer saber qual é o sinal que você está trabalhando nessa altura da árvore em que ele está aplicado. E ele vem por preset para Hexa 09, que não é onde a gente está trabalhando, né? A gente acabou de gerenciar o projeto em DaVinci Intermediate, então esse é o espaço de cor que a gente está trabalhando. Então é ele que a gente vai precisar vir e escolher aqui, ó. E aí olha que legal, o Dehancer tem suporte para vários espaços de cor, né? Vários color spaces nos quais você poderia estar trabalhando. Rec 2020, Aces, aí você tem aqui até, ó, Cineon, Choose Camera, isso é legal, ó, porque às vezes se você não está no projeto gerenciado, você quer fazer direto em cima do arquivo da sua câmera, você pode colocar aqui Choose Camera e escolher aqui sua câmera. Por exemplo, sei lá, você tem uma Blackmagic, você poderia vir aqui, ó, uma Pocket 6K, vem aqui, escolhe as configurações dela e aí todos os controles do Dehancer, do plugin, vão funcionar da maneira correta. Se você não configurar isso daqui no começo da maneira correta, tudo que você vai ter de resposta aqui vai estar incorreto, vai estar errado, bizarro, sabe? Então, vou zerar essa parada aqui, vou colocar DaVinci Wide Gamut Intermediate, que esse é o fluxo de trabalho que a gente está usando aqui nesse projeto. E aí, vamos lá. A primeira coisa que ele já vem habilitado é a questão dos Film Prints aqui, ó. Você vê que nessa opçãozinha de filme, ó, ele já vem com essa opção Kodak Vision 3 250D habilitada. Eu já vou voltar aqui, vou desabilitar ela primeiro. E uma outra coisa que já vem habilitada no Dehancer, que é bem pesada, é a questão do grão, né? Você vê que, olha só, a única coisa que está ligada nele aqui agora é o grão, ó, que é aqui embaixo essa opção aqui, ó, Film Grain. E aí, ó que legal. Aqui nos tipos ele tem duas opções, que é o grão negativo e o positivo, ó. E quando a gente põe o positivo, olha como é que já muda, como que vira um grão bem mais fininho, tá vendo, ó? Negativo,
positivo, legal? Eu acho que no final das contas a gente vai trabalhar com positivo aqui no final, mas por enquanto eu vou deixar desabilitado. Vamos começar a construir o nosso visual item por item. Quando a gente abre aqui é bastante coisa, né? Parece que a gente vai ficar perdido. Mas eu vou vir descendo aqui com vocês, mostrando as coisas que eu mais trabalho no meu dia a dia. E aí vamos lá, primeira coisa então, gente, acho que é uma parada que todo mundo quando vai comprar o Behance é uma das coisas preferidas, né, um dos itens mais esperados de você poder trabalhar, que é as opções de print film que ele tem aqui pra você, né, cara? E ele tem uma lista gigante, olha só o tanto, são mais de 60 opções de print films que você pode trabalhar. Aqui no DaVinci a gente tem alguns, né, se você... Ah, não aparece se eu tiver com Shift H ligado, olha só, Shift F, vivendo e aprendendo, né? Aqui, ó, no DaVinci a gente tem alguns, né, que eu já mostrei pra vocês em outros tutoriais, aqui em Filmilux, ó, tem uns Kodak e uns Fuji, mas é só isso. E aqui no Behance, olha só que lista gigante que você tem. Tem Agfa, Cinestill, Fuji, iFord, Kodak, aqui pra baixo tem uns experimentais, Polaroid, enfim, tem altas coisas muito legais aqui, cara. E aí, para você ver o efeito desse print film, você precisa vir aqui e habilitar, né? Então, de cara, olha só como é que seria o resultado dessa cena se você estivesse trabalhando com esse print film, né? E o que é o print film, caso você não entenda isso muito bem? O que está acontecendo aqui é o seguinte, existe uma transformação acontecendo que vai fazer com que essa imagem pareça que ela tivesse sido filmada com esse perfil de filme específico. E aí uma coisa legal que o Behance tem, que eu vou pular aqui esse Film Compression e esse Expand para explicar para vocês, é que ele tem aqui ó, uma opção de filme, que você pode escolher várias opções de filme diferente, né? Por exemplo, coloquei aqui o 250D, né? Você poderia pôr um Agfa, outros tipos de Agfa, tem o Cinestill aqui que são muito legais, ó. Cada um deles vai te dar... Olha isso, cara. Olha a resposta da parada. Olha o tanto de opções diferentes que você tem. Só de vir aqui clicando, cada hora é um resultado diferente. E assim, é fácil, né? Vai te dando ideias, às vezes está meio perdido com relação ao que você vai fazer com o visual, você vem aqui, começa a testar algumas coisas, ver o que você gosta mais de um, do outro, o que está chamando sua atenção, e aí você vai chegar numa resposta, sabe? Mas, por exemplo, vou deixar esse daqui escolhido, o Cinestill 50D. Na verdade, eu vou voltar lá no que já estava. Cadê? Kodak, Vision... Na verdade, eu vou pôr o 500T aqui, ó. E aí, uma coisa legal que ele tem aqui, ó, é a opção de print, né? Que ele vem presetado para linear, mas quando você abre aqui, ele te dá algumas opções, ó. Eu vou querer falar mais dessas aqui, ó. Fujifilm, Kodak 2383, Kodak Endura. Qual que é a diferença, né, desse filme para esse print aqui que ele está colocando? Isso é uma coisa que eu mostrei, que eu falei um pouquinho a respeito disso, no tutorial anterior, em que eu estava mostrando o look do Joker, né? Se você não assistiu esse tutorial ainda, eu vou deixar o link aqui. Eu mostro algumas coisas bem legais nesse tutorial e vai ser mais uma pincelada para vocês a respeito desse assunto, que são os print films. E qual que é o lance? Naquele tutorial eu mostrei uma coisa que é como que os caras fazem nesse alto nível do cinema, né? Que é um lance de filmar com uma película e printar em outra. E aí eu vou mostrar aqui de novo, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, ó, eu vou abrir aqui, ó, vou abrir o próprio filme do Joker, vai, Joker IMDb. Vou achar aqui, ó, o Joker nesse site IMDb, que é um site que traz várias informações do filme e tal. Aí eu vou descer aqui, vamos descer, tananã, tananã, especificações técnicas, é isso aqui que eu quero achar, ó. E aqui nas especificações técnicas, olha que legal, deixa eu até aproximar aqui. Como que funciona? Como que os caras fizeram, como que os caras rodaram o filme do Joker? A gente tem aqui, ó, Negative Format, aqui tem várias informações técnicas do filme, né? E aqui ele dá informação pra gente do negativo que foi usado. Então, os caras, na hora de rodar as cenas, estavam trabalhando com Kodak Vision 3500T, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Olha só o que o Behance te oferece. E aí, o que acontece? Depois que os caras rodam o filme, existe um processo que se chama Digital Intermediate. Olha só, tá escrito aqui. O que eles fazem? Eles pegam todo esse filme que foi feito na película e digitalizam esse filme, fazem um processo de escaneamento dessa película para trazer o filme para o formato digital. Depois que eles têm o filme digitalizado, eles fazem todo o trabalho de edição, aí o filme vai para pós-produção, passa pelo processo de color, e depois que ele está pronto, ele é reimpresso, printed, em um outro formato de filme, ó, em um outro perfil de filme, que é o perfil Kodak Vision 2383 nesse caso, que é um daqueles que o DaVinci dá pra gente na versão gratuita já, que você pode usar, que é uma coisa que eu falei no tutorial do Coringa. Então olha que legal, os caras rodam o filme numa película, fazem um processo de intermediação digital e no final eles printam
em outro negativo, certo? E aqui o que o Dehancer está te dando é exatamente essa opção. Então aqui no filme, ó, é como se você estivesse trabalhando com o negativo do filme, estivesse fazendo uma emulação do negativo do filme. Aqui na frente você tem a opção de printar ele ou de maneira linear, que é preservando as características únicas desse filme, ou você pode vir aqui fazer essa graça e misturar ele com um outro perfil de filme, como os caras fizeram no caso do Joker. Por exemplo, aqui um Kodak 2383, por exemplo. Ó. Ficou meio vermelhinho, mas eu não vou trabalhar nesse perfil aqui, estou só mostrando para vocês qual seria o processo. A gente poderia começar a brincar aqui com as ferramentas e chegar num visual parecido, tentar chegar num visual parecido. Mas eu não quero fazer esse tutorial tentando reproduzir um outro visual, porque eu acho que isso vai dar uma limitada a gente aqui dentro da ferramenta. Eu quero poder brincar com elas, ir para um lado e para o outro, enfim. Então eu vou deixar isso aqui zerado por enquanto. Então, cara, olha só, primeira coisa, existe uma série de coisas aqui que você pode testar, e eu não quero perder muito tempo nisso, já mostrei pra vocês que elas existem, mas eu tava dando uma brincada com essa imagem aqui antes, e eu descobri que um perfil que eu gostei foi esse aqui, quer ver, ó? Kodak Ektachrome E100 2017, que é um perfil quentinho, ó. Olha só que massa o resultado que ele deu na imagem, né? Eu acho que tem a ver com o clima que eu tô a fim de criar com essa cena aqui. Então, primeira coisa, selecionei aqui o perfil de filme que eu quero. E aí você pode, né, escolher aqui como é que esse filme vai afetar a sua imagem. Eu vou deixar ele aqui no centro, que eu acho que para mim tá interessante. Essa opção de Film Compression, eu vou pular ela por enquanto, porque eu vou voltar nela daqui a pouco para falar, porque ela é muito interessante. Ela é a última coisa que entrou no Dehancer nessa última atualização que eles fizeram. E aí, ó, eu já vou querer fazer uma graça aqui de escolher o print, porque isso daqui é uma coisa que afeta bastante a imagem, então vai ser legal a gente já trabalhar na cena com isso daqui habilitado. E aqui nesse caso, eu vou usar justamente o Kodak 2383 mesmo, o mesmo que eles usaram lá no Joker. E aí, puf, olha lá o resultado que a gente tem, né? Uma coisa que eu percebo na hora que a gente faz esse print é que ele realmente dá uma forçada no contraste, ele dá uma enterrada assim nas sombras, né? E você vê que a característica desse Kodak 2383 começa a surgir, né? Que é um tomzinho mais frio nas baixas luzes, um tom mais quente nas altas. Essa imagem tá um pouco vermelha, né, com essa aplicação, mas a gente já vai mexer com isso. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui que é legal, ó, que você vai ter várias opções aqui, né? De Target White Exposure, se você quer mexer na exposição do filme. O Target White é tipo, como é que você quer que essa revelação entenda o branco? Se você leva para um lado, ele vai entender que o branco é mais azul. Se leva para um outro, vai fazer o branco ficar um pouquinho mais quente. Tonal Contrast é o contraste. Você pode mexer no contraste aqui, né, da revelação desse processo, da revelação desse filme. E esse daqui também é muito legal, que é a densidade da cor, né, que vai dar uma profundidade, uma densidade lá para saturação. E aqui a saturação, ela já começa no 100, a única opção que você tem é de diminuir. Uma coisa que eu gosto de usar aqui, ó, na hora que eu estou printando, é essa opção aqui, ó, Analog Range Limiter, que é como se ele estivesse expandindo, né, o range do seu sinal. Repara no que acontece aqui no parede na hora que a gente liga. Percebe como que está mais contrastado e na hora que a gente liga ele fica um pouquinho menos? É como se ele te desse mais margem para cima e para baixo para você trabalhar com o seu sinal, sabe? Parece que você recupera um pouquinho do alcance dinâmico da sua cena. E agora, ó, que ficou um pouco menos contrastado, você poderia até vir aqui no Tonal Contrast e aumentar um pouquinho, ó. E aqui eu acho que a gente já chegou num lugar interessante. Legal, né? Então por aqui eu vou deixar assim, por enquanto. Aqui o Black Point, White Point, se você muda, ó, é como se você estivesse mexendo onde que vai ser o ponto do preto, né? Então você quer um preto mais lavado, você sobe, você quer um preto mais enterrado, você desce. É bem sensível, então eu recomendo que você use pelo slider aqui, ó, pelos numerozinhos. Não clica direto aqui e vai mexer, porque senão é meio grosseiro o resultado, sabe? Então por aqui eu acho que é melhor, mas eu não vou mexer com isso aqui não. E o White Point é a mesma coisa, você escolher quando que o branco clipa ou se você quer ele mais contidinho. Olha só como é que ele recupera lá, né, ó. Antes, e se eu ponho no máximo aqui, olha como que ele traz as altas luzes de volta. Mas eu vou deixar aqui desse jeito por enquanto, não vou mexer com isso não. Então vou fechar aqui o meu print, vou fechar aqui o meu filme pra gente não ficar se confundindo com essas coisas. E uma ferramenta que eu gosto demais aqui dentro do Dehancer é essa daqui, cara, o Color Head. O Color Head é como se fosse os Printer Lights, sabe? Essas opções que a gente tem aqui no Offset, ó, se a gente vier nas barrinhas, que você tem aqui, né, o vermelho, o verde, o azul, que é coisa que você pode habilitar aqui no Color, né, se você habilitar os seus atalhos dos Printer Lights. Você pode mexer com os canais vermelho, azul, ciano, magenta. Eu já tenho tutoriais falando sobre os Printer Lights. Vou deixar um link aqui na descrição, aqui em cima vai aparecer na descrição também. Se você quiser entender lá, essa ferramenta é muito legal.
Eu falo mais profundamente dela no meu curso também, enfim. Mas o que você tem aqui no Enhancer é essa ferramenta de Color Head, que é como se fosse os Printer Lights, só que é muito mais bacana, porque ela tem uma matemática por trás dela que é muito mais parecida com o que eles faziam no processo dentro do laboratório. Porque você imagina o seguinte, na época do cinema de película, qual que era um dos recursos, um dos poucos recursos que os caras tinham para trabalhar com tratamento de imagem, né? Depois que você tinha lá o filme tem as suas camadinhas RGB, então eles tinham um equipamento que poderia colocar por cima desse filme outras camadas de luz, por exemplo, amarelo, magenta e ciano. Então, se você tinha um filme lá e você queria controlar o vermelho, você ia lá e usava uma luz ciano por cima desse filme para combater o vermelho. E a mesma coisa com as outras cores complementares aqui, o magenta e o amarelo. Então, esse era um dos recursos que os caras tinham. E o que você tem aqui é justamente uma ferramenta para fazer isso. Então, por exemplo, eu estou achando que essa imagem está meio avermelhada. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar esse slider aqui, ó, do ciano contra o vermelho, para começar a combater ele ali. Mas aí o que eu preciso fazer antes? Eu preciso vir aqui e habilitar a ferramenta, né? Porque se eu começar a mexer com ela aqui, ó, não vai acontecer nada. Você precisa habilitar ela aqui. Agora ela habilitada, eu vou começar a operar aqui esse slider para tirar um pouco do vermelho, ó. E olha só, comecei a jogar um pouquinho de ciano, menos 3 pontos, olha a resposta. Ó, zerei, olha lá de novo, ó, um pouco mais de ciano. Olha a diferença. Antes, depois. Antes, depois. E aí, ó, uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, como essa imagem tá aqui, parece que um sol no horizonte, né? A gente podia deixar ela mais amarelinha. Então eu vou vir aqui no Color Head, ó, nesse primeiro, e vou deixar bem amarelinho, olha só. Cara, sério, olha a resposta da ferramenta. Vou zerar ela aqui. Olha isso, velho. Olha como que a imagem responde bem, velho. Olha como esse amarelo vai entrando bonitinho. E aí, ó, vou entrar bastante, cara. Não vou ter medo de pôr amarelo nesse visual, não. E aí, você percebe que ele vai ficando meio verdinho, quando você vai entrando com amarelo. Então, você poderia vir aqui no de baixo, ó, que é magenta versus verde, e tirar um pouquinho de verde, pôr um pouco de magenta. E aí, olha lá. Olha isso aqui, cara. Antes, depois. Olha como é gentil com a imagem, com o sinal, e ao mesmo tempo faz muita diferença. Olha isso, velho, que coisa linda. E aí uma outra coisa muito legal que ele tem aqui, ó, são essas outras opções de Shadow Tone, Mid-Tone, Tone, né, e Highlight Tone, que é para você mexer na temperatura de cada zona de luminância. Então você poderia vir aqui, ó, nos Highlights e deixar ele mais frio ou mais quente ainda. E aí, olha isso, cara. Olha isso aqui, velho. Vou tirar, vou pôr de novo. Olha isso que viagem. Então você poderia vir aqui, por exemplo, ó, jogar um quentinho lá nas altas e vir aqui nas sombras e jogar um azulzinho, ó, bem de leve. Olha isso, velho. Antes, depois. Esse lance do Kodak 2383 mesmo, sabe? Que é um friozinho nas baixas, um quentinho nas altas. Se a gente for demais, ó, como que ele entra bastante, mas eu não quero que entre tanto. Então eu vou dosando aqui e vou, tipo, acho que aqui tá bom, encontrar um tempero interessante. Um pouquinho menos, talvez. Aqui, um pouquinho menos. Aqui eu gosto. Olha isso, cara. Antes, depois. E aí, ó, uma outra coisa muito legal que ele te dá aqui embaixo, você pode escolher quanto que vai impactar, né? Que é tipo um de 0 a 100, né? O quanto que você quer do efeito, 0 não vai fazer nada, 100 vai fazer tudo. E aqui ele tem essa opção, cara, de Preserve Exposure. O que que isso significa? Se eu zerar aqui, olha o que vai acontecer. Olha a diferença, ficou mais escuro, né? Por que que ficou mais escuro? Entende o seguinte, se a gente estivesse fazendo isso num laboratório mesmo, e a gente viesse aqui e começasse a reduzir, né, a quantidade que um canal é revelado, deixar menos azul passar para ele ficar mais amarelo, a gente ia estar diminuindo a luz do filme, então o filme ia estar ficando mais escuro. Aqui é a mesma coisa no ciano, para combater o vermelho, a gente filtrou o vermelho e deixou ele passar menos, ou seja, menos luz atingiu o filme. Então isso significa que o filme ia ficar mais escuro. Então quando a gente zera aqui o Preserve Exposure, o que o Preserve Exposure está fazendo é, ele está fazendo um cálculo para combater essa diferença de luminância que teria se você estivesse fazendo isso no processo analógico. Então no processo analógico real, o seu resultado seria esse, porque você não teria como combater essa luminância aqui. Não direto, né? Você teria que fazer outro tempo de revelação do filme, deixar ele um pouquinho mais de tempo para revelar, para ele ficar mais claro como ele estava antes. Mas aqui a gente tem esse slider que é para a gente fazer isso, ó. Você está mexendo nas cores do filme sem alterar o resultado final de luminância. Então você está mexendo só com as cores. Isso aqui é muito legal, cara. E aí, ó, eu vou encontrar um meio termo aqui, ó.
para encontrar a densidade que eu quero desse filme. Eu acho que aqui tá legal, aqui eu gosto. Então olha só o tanto de coisa que a gente fez com esse visual aqui no Colorhead. Essa é uma das minhas ferramentas favoritas, sem dúvida nenhuma. Então acho que aqui já tá legal. Vamos zerar elas aqui. Uma outra coisa muito massa, cara, é o Film Grain. O grão dessa ferramenta é um dos grãos mais incríveis que eu já vi. Ele funciona de um jeito muito legal. Vamos ligar ele aqui, ó, e já olha só a diferença do resultado que ele te dá. Ele é um grão que ele não vai só por cima da imagem, ele interage com a imagem. Parece que ele recalcula todos os pixels da imagem e afeta ela de um jeito diferente. Tanto que se você vier aqui em Film Resolution, não, isso daqui é como se fosse assim, quanto maior você aumentar, é como se o filme tivesse mais resolução, fosse uma película 70mm e tal. E se você baixar, você vai estar tipo como se fosse uma película menor, 16mm, 8mm. Então se eu zerar aqui, ó, olha o que acontece com o olho dele lá, ó. Agora eu vou aumentar no máximo. Percebe como parece que agora a gente tem mais resolução? Então, ó, menos resolução, mais resolução. Se a gente afastar aqui, ó, menos resolução, mais resolução. Então aqui é como se fosse tipo um Super 8, sabe? Com bem menos resolução. Então eu vou deixar aqui uma coisa no meio termo para a gente ter um grão mais grossinho. Vou aumentar aqui a quantidade para vocês conseguirem enxergar ele melhor aí, ficar com um ar mais vintage essa cena. E aí, cara, você tem várias opções. Por exemplo, quanto que você quer de grão nas sombras, nas médias, nas altas, né, no chroma. Aqui geralmente eu gosto de baixar um pouquinho para ficar mais monocromático, né? O grão, não chamar tanta atenção, não ter cor. Então essa opção de grão aqui é muito, muito massa. Se você colocar negativo, ele fica mais intenso lá, né? Tipo, mais uma ideia daquele filme antigo, enfim. Isso aqui, poxa, cara, pra você desenvolver uma estética com essa pegada aqui é muito massa. Mas eu vou deixar positivo, porque eu quero uma coisa mais sutil, não quero ser tão agressivo. O lance do Halation, eu não vou falar muito disso daqui, cara, pra não perder muito tempo, mas o que ele faz é basicamente o seguinte, ele emula uma outra coisa do filme de película, que é quando você revelava um filme na película, quando a luz passava no filme na película, nas áreas mais luminosas era normal de você ter um glowzinho vermelho. É como se fosse um defeito do filme que a gente aprendeu a gostar, sabe? Então quando você habilita aqui, ó, você vê como que na pele ali e tal, nas bordas, sabe? Vem um glowzinho vermelho. Isso é uma coisa que acontecia por conta da sequência das camadas no filme dentro do sensor. Então, primeiro o verde, depois o azul, depois o vermelho, aí a luz vai, atravessa, bate no sensor, volta, pega no vermelho, volta de novo no sensor, e daí fica sobrando um vermelhinho ali, sabe? Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas é basicamente isso. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu a gostar da era do cinema, sabe? Mas eu vou deixar isso aqui desabilitado. Uma outra coisa que eu gosto muito aqui é o Bloom, cara, que é uma outra forma de emular, né, uma característica do filme de película, que é a maneira como as altas luzes eram reveladas, né? Então, olha lá o que acontece. A gente ganha uma fumacinha ali nas altas luzes, né? Aquele acúmulo de luz no filme, naquela determinada região, fazia criar esse efeito de Bloom aqui, né? Que é uma difusãozinha das altas luzes. E olha só como que ele emula isso muito bem, velho, que é uma coisa que você poderia fazer com o Glow, por exemplo, né, nativo do DaVinci. Qual que é o ponto de highlight que ele vai começar a afetar, aqui o Source Limiter, que é mais ou menos a mesma coisa, né, a partir de qual ponto que ele vai entender, ó, se eu deixo aqui no 0, ó como que ele pega bem ali a testa dele, se eu diminuo aqui, ó como que já não pega tanto, sabe? Então, quanto menor você deixar esse número, mais ele vai entender que são altas luzes que precisam desse efeito, quanto maior se deixar, mais ele vai ser mais seletivo com relação aos pontos mais brilhosos da imagem. Então eu vou deixar ele mais para trás aqui um pouquinho, porque eu quero que pegue bastante mesmo. Aí você pode aumentar a difusão desse glow, olha lá, a amplificação dele, o impacto. Acho que eu vou aumentar aqui o impacto, porque eu quero que fique bem difuso. Aqui. E aí, aqui ó, na amplificação talvez diminua. Acho que aqui, legal, interessante. E aí aqui eu já acho que tá bem massa, ó. Olha só a diferença. Olha que coisa linda, velho. E agora que a gente trabalhou com o Bloom, eu vou minimizar ele aqui e eu vou voltar para mostrar uma última coisa que eu gosto muito do Dehancer, que é o seguinte. Eu sempre falo nos meus tutoriais, na maioria dos visuais que eu estou desenvolvendo, sempre tem em algum momento um cuidado com as altas luzes, né? Um lance de controlar as altas luzes para chegar num resultado mais parecido com o que seria o filme analógico. Porque o sensor digital, ele é mais afetado por altos volumes de luminosidade, sabe? Quando você começa a expor um sensor de uma câmera, por mais que ela seja uma câmera topíssima, uma Alexa e tal, chega um momento que
Quando você põe muita luz ali, ele vai começar a clipar, vai perder informação no céu, vai começar a borrar as nuvens todas. E o filme, a película, ela tem um suporte, ela tem uma capacidade de receber essa luminosidade com menos perda, sabe? Então, conforme você vai colocando luz numa película, ela chega num ponto de saturação assim de luz, porque ela tem uma densidade e tal, que a luz não vai estourar do mesmo jeito que ela estouraria num sensor digital. Então você consegue preservar mais detalhe no céu, por exemplo, num plano diário e tal. Enfim, e aí uma coisa para tentar facilitar essa visualização para vocês, olha o que vai acontecer na hora que eu habilitar isso daqui, porque é isso que esse Film Compression está fazendo. Ele vai simular o resultado da luminosidade, né, das altas luzes na imagem se ela tivesse sido feita no filme, né, na película. E aí, olha lá o resultado. Olha isso, gente. Olha isso. Olha como que as altas luzes ficaram muito mais controladas agora. E aí, ó, você pode usar aqui as configurações para controlar esse impacto, sabe? Ó, como que você quer. Olha aqui, cara, nos scopes o resultado. Olha como que a gente tem uma chegada das altas luzes no topo do sinal muito mais suave. E eu, velho, olha os detalhes aqui no céu, cara. Fala sério. Olha como que se recupera ali as nuances. E é um botãozinho, sabe? Aí você pode controlar aqui, cara, ó, esses sliders para chegar na diferença que você quer, chegar na medida que você quer, né? Mas assim, é uma ferramenta que facilmente já te entrega um resultado muito legal. E aí agora, cara, eu sinceramente já acho que a gente já tá chegando num lugar muito massa. Talvez eu possa vir aqui, ó, uma coisa que eu vou querer fazer. Vou vir aqui no meu Color Head e eu vou usar aqui os meus highlights, eu vou colocar mais um amarelinho lá nas altas, ó. Pra mim eu acho que é isso, cara. Sinceramente eu acho que tá muito legal. A gente tem aqui umas outras opções, né, de Film Breath, Gate Wave, mas eu não vou falar muito disso não, porque são coisas mais complexas. Esse tutorial eu já devo estar aqui há horas falando, vai ficar gigantesco. Se você quiser assistir uma aula mais aprofundada sobre o Dehancer, né, com mais detalhes, mais esmiuçada, eu recomendo que você compre o meu curso, porque lá eu vou ter uma aula bem mais completa, onde eu mostro com mais calma cada um desses itens aqui, vai ser bem legal. E agora, gente, olha só a diferença que a gente fez nessa imagem antes do Dehancer com o Dehancer. Antes do Dehancer com o Dehancer. Olha isso, velho. Fala sério. Antes, depois. E aí uma coisa muito legal pra gente fechar aqui, que eu quero mostrar que o Dehancer tem, é o seguinte. Você fez todo o seu rolê, fez todo o seu tratamento, olha o que você tem aqui no final, cara. Você tem uma opção de gerar um LUT da parada, velho. Aí eu recomendo que você gere um LUT normal aqui, né, maiorzinho, que ele vai geralmente entregar um resultado melhor pra você. E como é que você faz? Fez todo o seu rolê aqui, vem aqui, ó, Export LUT. Por exemplo, vou vir aqui, ó, DaVinci Resolve Tutoriais, o primeiro tutorial do ano, olha só que legal. Vou colocar aqui o LUT, ó, eu já tinha criado um para fazer o teste. Vou chamar esse cara aqui de novo, tá? Salvar. Pronto, exportei meu LUT. Vou sair aqui agora da minha tela cheia. Tô aqui com a minha galeria aberta, né? Aí como é que você faz para instalar um LUT no DaVinci? Ó, mais uma dica para vocês. Aqui a gente tem a nossa galeria de LUTs, né? E aí, ó, aqui tem todos os seus LUTs, né? Você pode vir aqui no Filme Lux, por exemplo, ó, clicar com direito e falar para ele assim: me mostra onde você tá, Open File Location. Aí ele vai abrir a pastinha, ó. Então tá tudo aqui. Agora se você voltar, ó, essa é a pasta de LUTs do DaVinci. Eu já tenho uma pastinha que eu criei aqui, ó, que chama Santi, de Santana, né? Que é onde eu coloco os meus LUTs. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá agora na pasta que eu acabei de salvar o LUT. Eu poderia inclusive ter salvo aqui direto, né? Vacilei, fui burro. Mas vamos lá, vou pegar aqui, ó. Vou ir lá na pasta, Dehancer, LUTs. E agora eu vou trazer ele aqui, ó. Novo. Pronto, trouxe meu LUT aqui para minha pasta de LUTs do DaVinci. Vou fechar, minimizar esse cara aqui. Agora aqui na minha pastinha, cadê ele? Ele não aparece de primeira porque você precisa mandar atualizar, né? Então você precisaria vir aqui, ó, clica com direito, refresh. Pronto, apareceu aqui meu LUT novo. Sacou? Mas aí é o seguinte, quando você faz isso, você não fez um LUT da parada inteira aqui, ó. Você fez um LUT só do que estava dentro do Dehancer. E aí vocês viram que eu nem trabalhei com as primárias aqui, né? Deixei ela aqui mais uma coisa de segurança. Imagina que você está aplicando esse visual em outras cenas, você poderia usar aqui as primárias para fazer um lance de correção de cor e ter certeza que o seu resultado ia ficar consistente. Mas beleza, tudo bem. E aí agora eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa para vocês entenderem que também é legal. Eu vou desabilitar aqui, ó, o meu Dehancer. Deixa eu aumentar o meu espaço aqui, né, para vocês enxergarem melhor. Vou desabilitar aqui o meu Dehancer, vou criar um LUT aqui para frente. E aí você vê como que ele criou o nome, né? Intermediate, Kodak, Ektachrome e tal. O que esse Intermediate significa?
esse LUT foi feito com a gente trabalhando ali no Dehancer, num espaço de cor que foi DaVinci Wide Gamut Intermediate. Então, esse seu LUT só vai funcionar quando você estiver trabalhando nesse espaço de cor aqui. Então, já tá até o nominho aqui, ó, para você não esquecer. Então, eu vou vir aqui agora nesse Node e vou clicar 2 vezes pra gente aplicar o LUT. E aí, olha lá, ó. Puf, tá lá, velho. E aí você repara que tem uma pequena diferença, né? Você vê que o nosso Bloom não veio, ó. Foi alguma coisa errada que a gente fez na imagem? Não, não foi nada de errado. O Bloom é um tipo de efeito que, pela natureza de como ele é aplicado, ele é uma coisa que não é traduzida pelo LUT. Então, quando você for fazer um LUT no Dehancer, o Bloom não vai passar, mas todo o resto tá lá, tá vendo, ó? Então aqui, ó, temos um LUTzinho desse visual que a gente acabou de desenvolver. E aí, para fazer uma graça para vocês, eu vou deixar aqui na descrição um link também para vocês poderem baixar esse LUT e aplicarem ele aí nos tratamentos de vocês. Um brinde aí do canal para você, cara. E agora vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso antes e depois, o que a gente fez com o Dehancer, passo por passo? Vamos ver aí como é que ficou. Viram aí? É ou não é uma ferramenta sensacional? Então agora, para finalizar, eu só tenho 2 considerações que eu acho que vale a pena dizer. A primeira coisa é com relação ao processamento. O Dehancer pesa, cara. Mesmo se você tiver uma máquina boa, ela provavelmente não vai conseguir rodar liso, saca? Vai dar uma engasgada. E se você tiver uma máquina que não atende a uns requisitos mínimos, ela provavelmente não vai conseguir rodar o plugin. E a segunda coisa é o preço. A versão completa do Dehancer custa $399. É praticamente o mesmo preço da versão Studio do DaVinci. Então pode ser um pouco salgado, mas sinceramente, cara, eu acho que vale muito a pena, porque ele realmente eleva o trabalho para um nível de qualidade que você não alcança com o DaVinci sozinho, saca? E eu posso te garantir que todos os grandes estúdios de pós-produção trabalham sim com alguma ferramenta externa, algum plugin ou outros recursos que vão ser muito parecidos com o que o Dehancer oferece pra gente. Então, se você tiver condições, eu recomendo com certeza. E por hoje é isso. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de deixar o seu like aqui para me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos no YouTube. Te vejo na próxima.